Se tem uma linguagem artística que representa o cotidiano da humanidade desde tempos imemoriais, essa linguagem é o teatro. Tinha pintura nas cavernas? Tinha som, mas a forma de comunicação encontrada pelos nossos ancestrais para comunicar o incomunicável, para explicar o que não tinha explicação, além de qualquer barreira linguística, foi através do próprio corpo. Gesto, expressão facial, corporal, som, com ou sem uso de alegoria, adereço, fantasia. E aí só depois é que vem a palavra. A história do teatro é muito extensa e acompanha de perto todo o nosso processo civilizatório. E abarca no seu bojo o circo, a música, a dança, a arte visual, literatura, sem perder a sua característica essencial. Comunicar uma história, um pensamento, um sentimento, ao vivo e a cores, no aqui e agora, de maneira única, presencial, com ou sem recurso e em toda parte do nosso planetinha. Presencial, assim, né, na maior parte da história, porque aí veio a pandemia do coronavírus. E o teatro, que vive de aglomeração, ficou sem palco, sem rua, sem ensaio. Mas, como sempre, deu um jeito de sobreviver e hoje eu quero muito entender como. Tudo bem por aí? Bem-vindo ao podcast Comunicação Criativa, onde a gente vai conversar sobre comunicação criativa. Nessa temporada, a gente vai conhecer um pouco das alegrias e desafios de quem produz arte e cultura em um contexto muito específico, cidades do interior do Espírito Santo. A nossa ideia é inspirar, principalmente você que é da área de arte e cultura e atravessa esse mar de informação e desinformação com o seu barquinho artístico e cultural. O podcast Comunicação Criativa é um projeto realizado com recursos do Funcultura, Secretaria da Cultura, Governo do Estado do Espírito Santo. E eu sou Alessandra Barros, sou produtora cultural, pesquisadora, escritora, filósofa e agora eu sou podcaster. Bora ouvir esse papo? Hoje, presenças ilustres aqui com a gente. O Carlos Ola, é Carlos Ola, né? Ola. Do grupo teatral Gota, Pó e Poeira. Carlos é formado em letras e a carreira profissional dele é pautada em lecionar inglês no estado, né, e fazer assessoria de jornalismo na prefeitura de Iguaçuí. Nunca ia imaginar um negócio desse. Nossa, doido. Por quê? Porque a sua maior repercussão é a sua trajetória como um dos fundadores do grupo Gota, Pó e Poeira. No ano de 1983, eu nem era nascida. Cara de pau da pessoa falar um negócio desse. O Carlos está no teatro há 41 anos. É ator, diretor, produtor, autor, com prêmios em diversos festivais e mostras no Espírito Santo e muitos festivais pelo país afora. É autor de livros, o livro, por exemplo, Momentos de Poesia, O Guardião do Rio. Participa em coletâneas no estado e está vindo de Iguaçuí, sabe onde é? Parte da região do Caparaó, fica na divisa com Minas Gerais, né? Isso, e com o Rio de Janeiro. E com o Rio de Janeiro. E Daniel Suede, que é músico, escritor, ator, diretor teatral e cineasta. Está completando 24 anos de carreira à frente do grupo teatral Caparaó. E é também vocalista da banda Estado de Sítio. Adorei esse nome. Gostei. É um nome bom para a banda. O nome mais em voga, inclusive, nos últimos tempos. É sugestivo, né? Sim. E ele mantém carreira solo como músico, lançou 4 álbuns autorais, 2 romances premiados, 4 peças de teatro, 3 filmes e vem ali do nosso município de Alegre, um dos municípios que também faz parte da região do Caparaó, aqui do Espírito Santo. Bem no sul do estado, é quase na divisa também com Minas. Bem-vindos, gente. Obrigado, uma honra. Obrigado pelo convite. Obrigado. O ano 2020. Do nada, uma pandemia atinge os seres humanos do planeta Terra, afetando dramaticamente todos os setores produtivos. Tem uma reportagem na Agência Brasil falando especificamente das companhias teatrais, foi publicada em 2021 e ela começa assim, aspas para a reportagem. O sinal toca 3 vezes, indicando que a peça vai começar.
mas a plateia não está mais reunida. Agora o público é disperso e tem o tamanho do mundo. A peça de teatro é exibida simultaneamente em várias casas de várias cidades do Brasil e fora dele. Dramático isso, né? Nossa. Eu curti. Eu vou começar esse papo perguntando exatamente isso. Como é que foi esse processo louco da pandemia dentro das companhias teatrais? Porque já tinha revolução tecnológica, já estava Exato. rolando. Mas aí veio a pandemia, meio que empurrou a galera para o mundo virtual. Como que era a relação do teatro com a tecnologia antes e depois desse evento dramático da história? Vamos lá. Eu estava vindo de um festival de Araçuaí, com premiações, com espetáculo de rua, e aí, quando voltou, já fecha tudo. Eu administrava ainda o Teatro Fernando Torres, né? Fecha o teatro, fecha as coisas. E aí falei assim, para onde caminhar, né? Como é que vai ser essa relação agora? Era uma coisa provisória, né? A gente não sabia quanto ia durar, né? Essa extensão toda. E aí, o que a gente vai fazer? E o grupo se reunia todos os dias ainda, tem essa questão. E aquele isolamento de 1 mês, 2 meses, e o teatro não pode ficar fechado, você sabia muito bem disso, né? Era uma das coisas que mais me preocupava também, e o grupo também dependia financeiramente. E foi aí que a prefeita falou, volta vocês vão para dentro do teatro para poder abrir todos os dias. Eu falei, já que está nessa questão, por que não ter algumas coisas de gravações lá dentro e começar a pensar em estar transmitindo, né, o que a gente está fazendo? Então aí o grupo falava, é uma boa. Então nós começamos a nos reunir, né, mantendo um distanciamento, e começamos a fazer essas transmissões. Só que a gente não tinha a noção de como que era trabalhar com essa tecnologia. Ninguém... Era louco, porque com o teatro você tem um tom de voz que é acima, né? Você tem o corpo todo aberto, expansivo. Pois é, a questão do espaço é muito sua, né? Você tem aquele domínio, para a câmera não, Exato. A gente tem que enquadrar. E aí começaram a surgir os convites para fazer algumas lives aos amigos meus de São Paulo, o próprio projeto da viagem pela literatura da Elisete. Não, eu preciso de manter também a biblioteca dela, a biblioteca de Vitória. E aí eles começaram. Só que foi um impacto muito grande da gente estar se relacionando com a câmera, certo? E sabendo que o público não estava ali, que te dá um retorno, te dá um feedback de como as coisas estão acontecendo e como é que é essa relação. E a gente foi reaprender e remodelar todo o fazer teatral para estar sobrevivendo, né, dentro dessa pandemia e fazer o teatro na pandemia. E o efeito psicológico, imagina, de você não estar vendo, a galera não estar interagindo, meu Deus. As pessoas tentaram manter, dentro da pandemia, as suas atividades na medida do possível. Acho que em todas as profissões isso aconteceu, né? E assim aconteceu com o teatro. As pessoas tentaram se adaptar para apresentar uma nova linguagem às pessoas, porque uma das coisas que é bonita no teatro é que essa arte do encontro com as pessoas. Exato. Ela precisa, meio como a gente viu os jogos de futebol acontecendo na pandemia, já no final da pandemia, que não tinha público, parecia que não era um jogo. Como as pessoas trazem o calor para aquilo. E assim também acontece com o teatro. Então as pessoas tentaram adaptar e apresentar as linguagens de câmeras e entender como fazer tecnicamente para aquilo, para minimamente sobreviver, conseguir sobreviver naquele período, pagar suas contas, mas de fato eu costumo dizer que aquele é quase teatro. A gente precisou se adaptar para apresentar um molde que fosse possível para as pessoas, o que de um aspecto foi interessante, porque você começou a ter acesso a espetáculos que você precisaria Rio, São Paulo para poder assistir, você conseguia assistir dentro da sua casa. Mas, de fato, não tem o calor. Não é a mesma coisa, né? Se tem uma coisa que o teatro ele difere na questão das atuações dramáticas, das artes cênicas, em relação ao cinema, por exemplo, e televisão, que te traz uma possibilidade,
é esse que você está trocando com o ator ali nos olhos. Exatamente. Sabe, você está sentindo a respiração dele. E, de fato, a plateia é que dá o tom daquela apresentação. Se aquela apresentação ela foi mais pungente, se ela foi mais fria, se os atores se empolgaram, se emocionaram, aquilo, claro, tem uma série de técnicas por trás, os ensaios te dão um arcabouço para aquilo, mas quem dá aquilo é a plateia. É impressionante. E você fazer isso, olhando para uma câmera, imaginando que as pessoas estão ali, uau. te deu a real noção para os artistas que estão do lado de cá, que o público é mais do que essencial. Eles são um espetáculo também. Com certeza. E eu vinha de trabalhos de rua, né, Pois nos últimos é. tempos. Então o grupo estava caminhando muito para a rua e essa referência, essa brincadeira com o público da rua, né, as coisas que aconteciam na rua, que interferiam diretamente no espetáculo, isso foi se perdendo para a gente. Né? Nós perdemos essa relação. Por mais que a gente estava ali com a câmera e também havia a presença do cinegrafista ou de um assistente ali, e a gente tentava se relacionar com eles para poder Eles faziam trazer. o papel, né? Eles faziam o papel de público para a gente. Por mais que tivesse alguém com o celularzinho ali e eu comentasse, mas era uma relação fria, era uma relação distante, não era a mesma coisa. Então, o processo de adaptação foi muito complexo. Sim. E o fator também econômico, né? Você tem que pensar nisso. Porque os artistas sobrevivem desses cachês, sobrevivem desse público. E como você vai manter uma entidade, um grupo atuante, se você não tem recursos chegando para dentro da companhia? Pois é, e não tem como nem sair para buscar. E as Não pessoas tem. têm uma ideia errônea de que ator é ator. Tipo assim, se você atua em teatro, você também atua em filme e novela. Não é. Mais ou relação. menos, né? Assim, É você diferente. mas não é a mesma Mas relação. isso também trouxe uma linguagem que é interessante, uma possibilidade interessante. Como as pessoas tiveram que aprender essa linguagem, tanto os técnicos quanto quem está em palco, e teve que se aprender na marra essa linguagem, isso em muitos aspectos acabou ficando. Esse conhecimento e essa logística acabou ficando, por exemplo, tanto o Festival de Teatro de Iguaçuí quanto tantos outros festivais que acontecem normalmente, presencialmente, com o público, te dão a opção hoje de você assistir de forma online. Exatamente. E Então- impactou na relação de vocês com por exemplo, rede social, que tem toda uma questão de publicidade, de chegar a várias pessoas, impactou nisso, essa experiência específica? Foi assim, ela impulsionou mais, porque o grupo precisou de ir para a rede social e fazer trabalhos, pequenas cenas, solilóquios, e acabou aproximando dessa relação com o audiovisual. Então, abriu outro caminho, eu acho, que trouxe essa proximidade e fez com que a gente descobrisse uma nova linguagem. Então, foi preciso fazer várias coisas ali, e hoje a gente tem uma relação muito mais próxima. O próprio festival, como ele diz, por exemplo, eu tenho o Festival Nacional de Teatro de Iguaçuí, que tem toda uma presença de público lotado, mas eu tenho muitas pessoas que acompanham ao vivo as peças acontecendo. Hoje eu já faço. E elas reagem, né? Mas não é a mesma coisa. Não é. Ficou essa possibilidade interessante, como acontece em vários festivais. A gente mora num país continental e que é Sim. difícil se locomover. Você tem essa oportunidade, mas eu digo um exemplo que é assim catedrático nisso. Algumas vezes eu estava assistindo a um espetáculo, num festival ou qualquer coisa que seja. Por exemplo, o Festival de Iguaçuí, que tem as filmagens. E eu fui lá assistir o espetáculo. E estava lá trocando com as pessoas. Depois eu já tive a curiosidade De ver. de chegar em casa e assistir a Ali. filmagem. E eu sempre fico com a sensação, não foi assim. Não foi assim porque a energia que estava naquele local, você não explica. Você não explica. É meio como você querer transmitir para as pessoas a sensação que você sente quando entra um grande ídolo seu para poder fazer um show musical. Você está tomado de uma emoção Que não tão é- grande é. que você não tem como explicar e transmitir aquilo pela televisão se você estiver assistindo um Tanto multishow ou alguma coisa que assim. as pessoas vão em show musical para ouvir músicas que elas poderiam Eu muito vi- bem eu ouvir vi em em casa, casa. de Sim. pijaminha, pedindo iFood. Então, quando eu vejo as filmagens, eu falo, não foi assim. Isso não está à altura
do acontecimento teatral que se deu lá. Aquele fenômeno, né? Que eu acho que é importante dizer às pessoas, o teatro é uma arte que foi feita para ser consumida, não sei se é a palavra ideal, mas enfim, para ser abarcada pessoalmente. Ela se dá assim, é uma das expressões culturais mais antigas que a gente tem no mundo ocidental e por mais que a tecnologia vá chegar, e ela vai chegar mesmo, ela vai mudar a nossa vida, mas o teatro está aí e ele vai continuar assim. E é engraçado que você agora me fez pensar numa coisa que não está no script. Ai, meu Deus, lá vou eu, né? Deus, sou eu de novo. Agora você abriu a porta, você vai. Agora. Não estava no script, mas eu não tinha pensado nessa relação que hoje a gente tem uma expressão que é a economia do tempo, que é muito comum, a economia do tempo, é comum para coisa da internet. Cada rede quer o seu tempo, quanto mais tempo você fica ali, aquilo é a economia deles, é a moeda deles, é o seu tempo. E o teatro é uma expressão do aqui e agora. Você precisa estar inteiro em um lugar com a sua atenção ali no seu ambiente. Não tem propaganda, não tem distração. Como é que fala? É um exercício de estar no aqui e agora. Exato. Talvez seja por isso que o teatro é tão terapêutico. Ele não é terapia, mas é terapêutico. Né? Sim. E é um tempo... não é um tempo não é só com a peça, é um tempo com você, é um tempo... Ele é diferenciado. Por isso que a gente mergulha ali naquela, né? Eu costumo dizer que, inclusive, não tem muito meio termo para o teatro. Pode acontecer de você ir a um espetáculo e aquilo não te tocar, não conversar com você, por N fatores, porque às vezes não é a sua praia, ou porque às vezes aquilo também não pode estar tecnicamente bem feito, seja o que for. Isso vai te manter distante. E pode ser enfadonho. Muitas pessoas, inclusive, mais conservadoras, falam, é o teatro, Deus me livre, não sei o quê. Não experimentaram, de fato, a experiência que é você estar conectado com um espetáculo de teatro ali na sua frente. Com certeza. E é muito importante que a catártico. gente... a gente tem um condicionamento da passagem de tela, né? Do Rio. Ali não tem como. A gente vai... A nosso cérebro, então ali é meio que um antídoto, né? É um contraponto. A gente se vê ali. Sabe, o lugar do teatro é o lugar da gente se ver. Tipo assim, você não vai sair de lá do mesmo jeito que entrou. Não. Você pode sair irritado, você pode sair entediado. Você pode odiar o espetáculo, achar ele muito ruim, foi o pior espetáculo que você viu na sua vida, mas você vai falar daquele espetáculo por um bom tempo. Então aquilo te tocou, de uma forma boa ou ruim, mas tocou. Te tocou. Então não importa. E é um fenômeno. Ele sempre uma experiência, né? Lá, naquele momento que você não tem de outra forma. E você vai voltar lá amanhã, vai assistir o espetáculo, vai sentir uma outra emoção. Não é a mesma emoção daquele momento. Então, eu já tive a experiência como assistente de produção. Eu adoro ser assistente de produção de teatro, porque você lava, faz cozinha, você faz. Eu gosto do ritmo. E de assistir o ensaio 5 vezes e no dia da peça eu me emocionar com a peça. Sem dúvida. Meu Deus. O ensaio, às vezes, você olha e fala assim, não é possível que isso vai dar certo. Isso não está. É impressionante. Eu estreiei um espetáculo agora há pouco tempo, que é um monólogo, e ele tem uma parte que quebra a estrutura e aquilo depende muito da relação com o público. Todas as vezes que a gente fez o ensaio, eu e o diretor, a gente brigou. Todas as vezes. Brigou, cara, não vai dar certo, não sei o quê. Como que pode dar certo? Não sei, é um milagre. Quando colocou o público lá, aquilo acende uma faísca. Exato. Sabe, tem uma magia que você não sabe explicar o que é. E ele estava chorando na plateia, sabe? E ainda bem que eu não olhei para ele, senão ele ia me atrapalhar falando, guarde o seu choro para você. Mentira, não, pode chorar à vontade, né? É um lugar para isso também. Eu fico morrendo de vergonha, o pessoal fica me zoando lá. Te dá isso. Quer ver? Aí eu falo, não estou chorando. E você falou uma coisa interessante, eu vou puxar esse gancho, porque eu também sou músico. Você falou assim, é curioso que as pessoas... Quando elas vão a um show, elas poderiam escutar essa música em casa. Não, e elas querem ouvir a mesma música que elas ouvem em casa. Isso é interessante, porque o teatro, eu acho que ele é mais justo e mais generoso com o artista nesse aspecto. Porque vou te dizer, quando as pessoas vão para um show, o que é mais comum, que é uma arte que chega mais fácil às pessoas, montar um palco na rua e tal. Aí é ótimo, é maravilhoso também. Via de regra,
as pessoas vão a um show para escutarem aquilo que elas já conhecem. Elas Isso. querem ir lá, que elas querem cantar Já junto. tem uma previsão. Elas querem se emocionar com aquilo e Nossa, tal. eu amo. Então, eu dou um exemplo. Se eu fosse abrir um show do Lulu Santos, o Lulu Santos vai tocar e eu vou tocar antes dele. Se o meu show tecnicamente for impecável, muito melhor que o do Lulu Santos, e do Lulu Santos aconteceu uma série de coisas ali que tecnicamente atrapalhou o show, as pessoas vão gostar muito mais do show do Lulu Santos do que do meu, porque elas estão indo lá para Exato. cantar o que elas já conhecem do Lulu Santos. Elas querem se emocionar junto com ele. E o teatro, ele te dá uma coisa que é tão generosa para o artista. As pessoas querem ir ver o que elas nunca viram. Elas não querem ver o que elas conhecem. Elas precisam querem ser se surpreendidas. surpreendidas com o Justamente novo. a surpresa. Então, pode estar o Antônio Fagundes e eu. Estou dando um exemplo do Antônio Fagundes, mas poderia ser qualquer outra pessoa. Se o espetáculo dela não se comunicar com o espetáculo do Antônio Fagundes não se comunicar com aquelas pessoas, e o meu se comunicar, elas vão dar mais valor ao meu. Do que... Não importa se é o Vão Antônio lembrar do Fagundes. seu Então, no teatro, eu já tive a sensação que quando acabar um espetáculo e as pessoas estarem eufóricas com aquilo, eu falei assim, puxa vida, é assim que o Antônio Fagundes se sente. É assim que a Fernanda Montenegro se sente. Não sei. Mas eu nunca tive a sensação de como o Lulu Santos fala assim, caramba, é assim que o Lulu Santos se sente. Não que o meu espetáculo, não que eu, enquanto músico, não tenha se comunicado, mas eu nunca cheguei perto do que o Lulu Santos com 80 mil pessoas, ou com Roger Waters, alguma coisa assim. Então, o teatro tem isso, inclusive. Ele é muito generoso com o artista, porque o público quer ver aquilo que ele não conhece. E o artista está ali para isso. Só posso, Exato. uma pequena experiência que eu tive lá em Curitiba é que a gente estava fazendo Shakespeare em Curitiba, na praça. Na outra praça também estavam fazendo Shakespeare, certo? Com uma super produção, arquibancada, super cenário, iluminação. Na praça anterior que nós estávamos, estava fazendo com 3 caixotes. Sério? 3 Muito caixotes. gota, pó e poeira aí. E sem microfone nenhum. Certo? No Passou uma pessoa de ônibus um dia antes, passou pela gente e foi assistir esse trabalho fantástico que ela, do Rio Grande do Norte. E aí, no outro dia, ele assistiu a gente, fazendo a Megera Domada, Shakespeare, na praça. Ele falou, olha, que loucura, eu passei aqui, vi 3 caixotinhos Shakespeare. Eu fui assistir com toda a produção Shakespeare, mas eu fiquei tão curioso para ver essa relação. O que vocês iam fazer com 3 caixotes? E Shakespeare, gente, né? Tipo assim. E ele parou, eu falei, e te tocou? Cara, me tocou profundamente, tá? Porque eu vi sendo feito Shakespeare, um texto clássico, com 3 caixotes, que me tocou, que me emocionou e que eu quero vê-los novamente. Tem aquela frase, né? A simplicidade, como é que é? A simplicidade é muito elegante, né? Ela é muito... Isso mostra como o teatro é uma arte eminentemente humana. Exato. Porque, assim, uma pessoa, às vezes sem nada, sem cenário, sem elemento nenhum, pode te emocionar muito mais do que uma estrutura milionária. A gente descobre que interpretar é aprender a comunicar usando todo o corpo. Sim. E isso não se dá muito nas outras artes. É difícil de você chegar para... Eu fui no show do Roger Waters no Rio. Cara, o nosso mercado brasileiro ainda está longe daquilo. Mesmo os nossos grandes artistas. Mas No eu mundo da gosto, música eu vai ser difícil uma pessoa conseguir te emocionar perante aquele aparato todo. Claro que tem as músicas que são maravilhosas e contam a história da humanidade e tal, mas aquilo, Aquele aparato. aquela grandiosidade traz a você uma certa... como você é pequeno perante aquilo e tal. E o teatro, como ele é essencialmente humano, uma pessoa sem nada pode te emocionar mais do que uma estrutura gigantesca. Sim. Sabe, uma peça da Broadway que custa milhões, às vezes um ator ali sentado vai fazer você se emocionar mais e se conectar mais com aquilo. Então a potência que o teatro tem é... Eu queria puxar 2 ganchos disso, desse assunto. Um é a formação do público. Né? Como que faz nas cidades pequenas para explicar esta complexidade que a gente está falando aqui, ou se é mais fácil, uma vez que foi uma vez. Uma vez a pessoa sempre volta, né? Que ela foi lá, viu o que era, mas como que faz? Porque aqui na cidade de Anchieta teve todo um processo para formar público. Ninguém queria ir, depois foram 2, depois foram 3. Hoje vem todo mundo vai falando para o outro. Como que foi lá na região de vocês, com o perfil que tem lá?
Esse é um gancho, e o outro é a relação com os editais municipais, porque eles são muito voltados. A gente tem o estadual, federal, Funcultura, mas esse específico, que está muito regional, né, que é feito ali. Se vocês estão vendo o impacto, o que vocês acham disso? Porque, ok que você faz um espetáculo com um caixote, uma pessoa, mas precisa de recurso, gente. Com Não é certeza. assim também. Não é um troço assim, meio que vai lá e faz, né? Não, Existe, tem que ter, né, uma estrutura. A minha relação com o público, a relação do Gota Pó e Poeira com o público, que a gente sempre teve muito voltado para escolas. Isso foi o princípio básico. Então, tudo que nós produzíamos, né, no passado, era assim: não, vamos chegar até as escolas e vamos divulgar esse trabalho lá. Guaçuí era uma cidade que tinha uma tradiçãozinha de teatro, tem a questão do nome do Fernando Torres, que é nascido lá, mas a gente não tinha um público e nem espaço. Então, isso foi galgado com o Gota Pó e Poeira. É, porque tem essa questão do espaço. Exato. Também, né? Então, e nós fomos até os Vicentinos, conseguimos espaço lá, que era um salão pequeno, e falei, e esse público vai chegar até aqui? Aí nós fomos para as escolas, divulgar o trabalho. Princípio, no início era muito complicado, porque eram poucas pessoas que vinham, mas é a persistência. Se você não persiste, você não vai ter público. Então, o público vem de acordo com o número de apresentações, a divulgação e tudo. E a gente começou a ir também a eles. Olha, a gente está lá no espaço, a gente vai apresentar nessa escola aqui hoje, vai apresentar na praça, vai apresentar lá na festa da quermesse, na rua, na chuva, na fazenda. No caminhão de procissão. Isso nós fizemos. E aí começou a divulgar o trabalho do Gota Pó e Poeira, e até que um dia, olha, a gente quer um teatro. Então nós começamos a batalhar pelo teatro. 15 anos de luta. E agora, como sair de um espaço de 40 lugares para um de 260? Esse público tinha que ir para lá também. Sim. Certo? E aí começamos levando as escolas para dentro do teatro com projetos. E a relação minha de professor, se você for assistir o meu espetáculo ou o espetáculo que está aqui em circulação, você vai ganhar tantos pontos da matéria. Faz uma resenha, sério, faz exato. um resumo, me escreve como E você começou. sentiu. A minha plateia de Guaçuí hoje é muito grande, certo? No festival a gente consolidou isso, na primeira edição do festival. Então, as pessoas sabem quem é o Gota Pó e Poeira, têm noção do que é o Carlos Zola e sabem o que é o teatro. E não é só Guaçuí que vai assistir espetáculos nossos. A região inteira do Caparaó tem uma relação muito próxima com o Gota Pó e Poeira, que marca espetáculos no teatro. A gente faz. É para 40 alunos? Vamos fazer. É para 250, 260? Nós vamos fazer também. Entendeu? Então, você tem que ter essa proximidade, essa abertura para poder fazer. Eu posso falar de fora, vendo as coisas acontecerem, porque o Carlos falando parece que ele está... Ah, não, porque ele está falando porque é do grupo dele. Não é. Não é, né? Olha só, Sabe. O grupo deles tem 40 anos. E eu adoro apresentar em Guaçuí. Adoro. Por que eu adoro? Porque o Carlos falou uma palavra-chave nesse lugar, que é a persistência. O trabalho de formação de plateia feito pelo Gota Pó e Poeira, encabeçado pelo Carlos, ele dá uma diferença em Guaçuí para as outras cidades do entorno que você não tem noção. Reverbera, né? Reverbera. Um grupo reverbera. O Carlos teve uma grande sacada, porque ele é professor. Então, assim, eu vou puxar pelos alunos. Eu vou começar porque aqui eu formo um público que vai crescer comigo. Sim. Então, isso foi uma sacada genial. E ele tinha as ferramentas, né, de incentivos. Vem, faça uma resenha, eu vou dar um ponto. E dali ele foi tirando muitas das pessoas que também fazem parte do Gota. Esse menino aqui tem talento, vem cá, vem cá, vem cá. Então, eu adoro apresentar em Guaçuí porque a casa está sempre cheia. Você vai num festival lá, você não encontra lugar para sentar. Você tem que colocar as cadeiras do lado. Por quê? Porque é um trabalho feito de muitos anos. Eu falo isso porque eu passo por isso em Alegre, que hoje o teatro lá infelizmente está fechado, problemas de pandemia, antes disso, troca de governos, enfim. É muito difícil construir uma plateia. Muito difícil. Você tem que ralar muito para as pessoas acreditarem. E os editais, eles são fundamentais, mas ele também traz um dano que é gigantesco, que é o dano de você fazer gratuito. As pessoas se acostumam, falam assim, eu vou consumir isso aqui se for de graça. Se não for de graça, eu não vou. Depois vem um edital aqui, as pessoas fazem.
isso parece que o seu trabalho não tem valor, sabe? A gente precisa pensar em questões que não menosprezem o valor do trabalho que está lá. Não sei, entradas espontâneas, Real, não sei, lá. mas as pessoas pegaram esse costume. Os editais eles são fundamentais de fomento à cultura, isso aqui, e uma série de outros trabalhos estão sendo feitos em virtude disso. Inclusive para manutenção Para de manutenção grupos, de né, espaços, de etc, cenários. etc. Mas isso não pode dar a sensação de desvalorizar o trabalho e eu vou consumir isso se isso for de graça. Vou Mas no a teatro, relação se for de agora graça, está sendo mudada. Eu estou no Conselho Estadual de Cultura e a gente está muito preocupado com essa questão dos editais. E agora os editais vão abrir para você cobrar uma participação, um valor simbólico dentro dos trabalhos, para cortar um pouco dessa relação da gratuidade. Sim. Que ela é uma faca de dois gumes, ela pode Essa relação como que não. acho que foi iniciada pelo Zé Celso no Teatro Oficina, eu acho genial a entrada da contribuição espontânea. Exato. A contribuição Você não é espontânea. obrigado a pagar, você que não tem dinheiro para pagar, pode entrar. Tal. Agora você, aqui, ó, você gostou do trabalho do grupo aqui? Contribua com alguma coisa para a manutenção dele. Você paga 5, 10, quem tem mais paga 100, paga 200, não importa. E agora, Sabe? Eu acho essa saída, acho que no Brasil, encabeçado pelo Zé Celso no Teatro Oficina, eu acho ela genial. E é uma interação, né? Faz parte do ritual, da sinergia, de você ir num teatro. Exatamente. Você pegar o ingressozinho, a pessoa guarda. É meio passar um chapéu, passar um chapéu isso, moderno. faz parte da mitologia, Exatamente. né? do E teatro. quando você Exatamente. fala dos editais municipais, eles são fundamentais hoje. A gente tem 3 editais no estado do Espírito Santo, né? A maioria tem 2, o estado do Espírito Santo tem 3. A gente, Guaçuí não tem lei de incentivo, uma pena, né? Cachoeiro acho que Não, tem. mas então... tem a Aldir Blanc agora, Não, que é uma coisa é, recente, isso né? São leis federais. são né? 3 É que Cachoeiro tem a leis. deles próprio, né? Não, mas a lei Rubem a Braga. Aldir Blanc está para cada município. Não, vai ter né? isso, está tendo Sim. lá. Então você tem a política e investimento, certo? Que foi fundamental. Guaçuí foi um dos primeiros municípios a fazerem, certo? E foi o quarto fechar tudo. Então abriu um leque muito grande de possibilidades de produções que a gente não havia ou não tinha a visibilidade. Então os editais tornaram visíveis esses artistas que estavam ali e que não tinha essa projeção. Não tinha como, não né, tinha. ir adiante. Então o edital do Funcultura do Coinvestimento foi muito importante para isso. A Aldir Blanc, fantástico, a gente cadastrou, né, a possibilidade desses cadastros e a Paulo Gustavo ela consolidou isso. Então, hoje, o recurso que Guaçuí recebe, por exemplo, eu falo de Guaçuí, mas Alegre também, é pouco diante da demanda que cresceu muito. É porque esses estão vindo de acordo com a população local. E a gente tem uma questão aqui no Espírito Santo, acho que em todo lugar, Isso. das cidades pequenas, elas se aglomeram numa macro-região, né? A gente tem aqui Litoral Sul, não tem um artista que trabalha em um lugar só. É de Anchieta, Marataízes, Sim, a isso. galera roda. Lá da região do Os Caparaó editais também. municipais eles são muito importantes, inclusive, porque eles dão a oportunidade a artistas que ainda estão começando mais ou que não têm tantas práticas em projetos, a também se inscreverem. Sim. Porque os editais, tanto federais quanto E se estaduais, organizarem, né? exatamente, Organizar. são ótimos, mas eles também criam uma coisa que é difícil, que é a competitividade entre os artistas. Né? Você classificar a arte como esporte, como esse fez 90 pontos, esse fez 89. Passou esse não passou. Essa é uma questão É uma que a gente questão precisa conversar. precisa aprofundar nela. Que ali não está pontuando o artista, está pontuando um projeto. Exatamente. Está pontuando Então, um projeto. O artista em termos federais e em termos estaduais, essa competitividade é grande. Então, é difícil de você ter acesso às verbas, apesar dos recursos estarem crescendo a cada ano, que é importantíssimo, o Espírito Santo virou uma referência no país em relação a isso, mas ainda é pouco dinheiro para tanto de gente que quer fazer. Então, a competitividade é grande. E aí você vai, mesmo que com um recurso menor, né, como a política da Aldir Blanc, a política da Paulo Gustavo, que chegou aos municípios, isso permite a uma gama de artistas que não tem condição de disputar em nível federal, em nível estadual, terem acesso a às recursos vezes e fazerem não seus tem, projetos. não tem condição de certeza. disputar nem com a Grande Vitória. Ali, Isso né? ainda, nem federais, nem com- estaduais, exatamente. Né? Porque a gente E está num aí estado pequeno, mas quando você vai ver a lista lá de inscritos, um projeto ele contempla 10, 20 pessoas e tem 200 inscritos.
300 inscritos. E às vezes os valores são pequenos. Exatamente, E a normalmente pessoa são valores vai ficar- apertados e tal. Então é fundamental que os recursos É um cheguem movimento, também aos municípios, para você de fato pluralizar, dar diversidade às pessoas que estão nas culturas populares, que às vezes é abrir mais janelas, difícil. né? Exatamente, é mais difícil de você mexer com as questões burocráticas, porque Os o edital é artistas vão isso. amadurecer a partir daí, amadureceram. Sim, Sim, se organizaram, né? Se Exato. planejaram e ocuparam. sim. Esse Né? espaço. Ocuparam. Ai, gente, eu ficaria conversando aqui horas, tá? O teatro é uma das mais completas maneiras de comunicação criativa, porque faz uso de tudo ao redor, desde a própria expressão corporal até o ambiente externo, tudo para comunicar. Gente de todas as linguagens artísticas concorda. Fazer teatro profissionalmente ou mesmo só o curso básico é altamente benéfico, tanto do ponto de vista humano, da sua saúde mental, desenvolvimento de muitas habilidades importantes, quanto do ponto de vista artístico mesmo. Em todas as áreas, fazer teatro você vai se aprimorar. E ir ao teatro assistir uma peça, também, gente, também. Então, sempre que tiver oportunidade, nem pense duas vezes, vá ao teatro. Esse foi o 4º episódio da temporada Interiores do podcast Comunicação Criativa, onde a gente bate papo sobre comunicação criativa. E nos interiores capixabas. Para ficar por dentro das novidades, inclusive dos bastidores, você pode nos seguir lá no Instagram, @comunicaçãocriativapod. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Dá uma olhada na descrição, que lá está o @ aqui dos nossos convidados. Dá uma olhada no que eles estão fazendo, não vão se arrepender, tá? Interage com a gente, vamos pensar juntos sobre isso, dá sua opinião, continua acompanhando, porque no próximo episódio nós vamos visitar um lugar que cada vez mais vem superando o não lugar, para onde tentaram empurrar a nossa história e a nossa identidade. Vamos falar de cultura tradicional. Valeu, gente. Obrigada. A gente se encontra lá.